Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, FEFIC. E para falar sobre o assunto, nossa entrevista será com Sara Guzella, autora de ficção cristã e idealizadora da FEFIC, Feira de Ficção Cristã e Cultura Nacional. Sara, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Muito obrigada por me receber aqui. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Você conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia, como foi criar a FEFIC. Sim, então, eu sou autora de ficção cristã, como vocês falaram, e, gente, vou dar um pequeno resumo aqui, né, para caso alguém que esteja assistindo e não entenda. A ficção cristã, ela é basicamente histórias ficcionais que se passam ali em situações, né, se referem a pessoas que não existem, mas que carregam ali valores e princípios do evangelho, carregam ali uma cosmovisão cristã, uma mensagem principal. Eu gosto de falar que a ficção cristã começou com as parábolas de Jesus, que eram histórias sobre pessoas e lugares que não existiam, mas que eram canal e metáfora para que ele comunicasse, né, as suas verdades. Então, eu escrevo ficção cristã. Escrevo desde 2019, 2020 de forma profissional. E estive na Bienal do Rio com o meu livro como autora independente lá em 2021. E esse tempo na Bienal foi um tempo que o Senhor falou muito ao meu coração sobre o meu chamado missionário mesmo na escrita, sobre como aquele lugar ali era um campo missionário, a cultura como um campo missionário, um lugar que os cristãos se retiraram da produção cultural, né? Eles literalmente se retiraram desse espaço, sendo que nós precisamos estar lá sendo luz, né? Produzindo histórias, filmes, livros que carreguem verdade, bondade e beleza, né? Que é algo que muitas vezes tem faltado tanto nas produções de hoje em dia. Então, desde essa Bienal, o Senhor começou a falar ao meu coração sobre a FEFIC, que é um projeto que vem do coração de Deus mesmo, porque é Ele que tem sustentado e feito crescer, que é a Feira de Ficção Cristã e Cultura, uma feira onde a gente vai reunir criadores, escritores, editoras e leitores, todos unidos nesse mesmo propósito, sabe? Que é de celebrar as boas histórias que glorificam a Cristo, que apontam para a esperança do Evangelho. Então eu falo que a FEFIC, ela é o nosso lugar, entendeu? Para quem é cristão e gosta de história, gosta de cultura pop, nunca se sentiu ali pertence, tipo assim, nunca encontrou um lugar que ele encontrasse outras pessoas, né? Com o mesmo amor, com o mesmo chamado. A FEFIC é esse lugar, é uma programação cultural para a família cristã, que vai acontecer aqui em São Paulo, onde a gente vai ter uma variedade de produção cultural acontecendo lá. Então, a gente vai ter apresentação de monólogos, de atriz cristã, a gente vai ter mais de 70 autores presentes, com uma variedade de livros de romance, ficção científica, fantasia, suspense, livro infantil, a gente vai ter muito livro para criança, vamos ter contações de histórias, e a FEFIC é isso, é esse espaço mesmo, onde a gente pode celebrar a cultura que está sendo redimida pelo Senhor Jesus, e que é de fato algo benéfico para nós como igreja, e também um instrumento para que nós possamos iluminar e abençoar o mundo que está fora também. Que bacana. Eu fico aqui pensando que você é tão jovem, né? Já responsável por um evento tão importante como a FEFIC, a gente vê vários influencers, a RTM apoiando, enfim, vários meios de comunicação apoiando, e a gente vê a proporção que chegou, né? Tudo isso, as pessoas que estarão lá. Você imaginava que ia chegar nesse ponto? Não, foi ótima essa pergunta, porque eu criei a feira em 2022 com a ajuda de outros autores independentes de BH. E assim, eu não tinha nenhuma pretensão, BH, Belo Horizonte, né, que é de onde eu sou. Eu não tinha essa pretensão, sabe? Quando eu comecei, o meu desejo era: eu já estive na Bienal, eu amei essa experiência, e eu quero proporcionar essa experiência para os autores independentes pequenos, que às vezes não têm condição de estar numa Bienal. Eu quero proporcionar essa experiência para o pessoal da minha igreja, que não consegue viajar para ir na Bienal, mas eles iriam na FEFIC, né? Eu queria fazer essa ponte mesmo entre autores cristãos que estavam produzindo bom conteúdo e a igreja que estava precisando de bom conteúdo, a juventude. Mas eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Eu sempre
foi algo muito despretensioso mesmo. Eu nunca tinha trabalhado com produção cultural, com produção de eventos antes. Então, ver o escopo que está chegando tem me surpreendido diariamente e tem reafirmado para mim que realmente não são as minhas mãos ali que estão fazendo isso, mas é o próprio Senhor que tem tanto me capacitado e trazido a visibilidade, trazido as pessoas também. Queria que você falasse um pouco sobre os critérios para selecionar os autores. Você começou a falar um pouquinho, mas e já participou. Sim. Eu queria que você falasse também quem vai estar na FEFIC esse ano. Então, a FEFIC, ela foca exclusivamente em literatura cristã, né? Até o ano passado, a gente era exclusivo em ficção cristã. Então, por exemplo, a gente não tinha outros títulos de livros lá dentro que não fossem ficção. Esse ano a gente mudou e a gente está recebendo, inclusive, editoras que não publicam ficção cristã ainda, mas são editoras cristãs. Então a gente vai ter Café com Deus Pai, que tem os devocionais, né? A gente vai ter Purpose Paper, que é uma editora e papelaria, que tem ali seus materiais também. E a gente tem esse critério de que é literatura cristã. Por que nós abrimos? Porque nós cremos que a ficção cristã está passando por um boom esse ano em específico, 2024. E abrir a FEFIC para todas as editoras cristãs é uma forma de mostrar para elas mesmo o potencial da ficção cristã. Então, o que a gente tem como esse parâmetro mesmo é isso, é ser uma literatura cristã. E com os autores independentes, a gente faz um trabalho muito legal de apoiar muitos autores independentes, porque a feira começou assim, e isso não mudaria, né? Esse ano a gente tem 57 autores independentes que vão estar lá com as suas obras. Então, com os autores independentes, a gente segue esse critério realmente da obra ser uma ficção cristã, ela seguir ali o significado da ficção cristã, que é algo que aponta para Cristo, que carrega uma mensagem de esperança, que carrega de fato um tema final que está alicerçado na palavra, né? Que não é contra os princípios da palavra, pelo contrário, que faz parte, que está ali dentro da história, os princípios também na palavra. E além desses 57 autores independentes, nós vamos ter vários autores por editora também, nós vamos ter 22 editoras na feira, e alguns dos nossos convidados, vamos dizer assim, os convidados mais ilustres, né, vão ser a escritora Fernanda Witwiski, que vai estar na quarta-feira com a gente, o escritor Bibotalk, do livro Deus que Destrói Sonhos, inclusive é um dos livros mais vendidos aí do país, vai estar conosco também na quarta-feira, os dois vão estar na quarta. A gente vai ter a autora Gabriela Costa, da Quatro Ventos, vai estar com a gente. O pastor Emílio Garófalo vai estar com a gente na sexta-feira. O Guilherme Amarino, do Projeto Sola, que é pastor e escritor de ficção cristã, vai estar com a gente também na quinta-feira. E a gente vai ter também as autoras de Corajosas, que é um livro de ficção cristã que tem feito muito sucesso aí pelo Brasil. Elas vão estar conosco também lá no sábado. A programação está recheada e eu queria que você contasse um pouquinho de spoiler, né? Além dessas exposições, você falou um pouquinho no começo, o que vai ter aí de experiência para impactar os participantes? Você falou que é um evento para a família, né? Então, o que as É para a família. Esperar desse evento? Sim. Então, a FEFIC, ela vai ter vários estandes focados em literatura infantil. E geralmente o pessoal de cada stand, eles fazem umas ativações muito legais com as crianças, sabe? São mesas, mas o pessoal realmente vai investido. A gente vai ter a feira acontecendo nos 4 dias. E paralelo à feira, bem ao lado da feira, a gente vai ter a nossa programação no Palco Parábolas, que é o palco principal da feira. Então, lá no palco, a gente vai ter programação o dia inteiro, os 4 dias. Então, entre essa programação, a gente vai ter contação de histórias, a gente vai ter painéis, a gente vai ter rodas de conversa sobre cinema cristão, sobre quadrinhos cristãos, a gente vai ter lançamento de jogos de mesa que vão estar acontecendo ali no espaço também. A gente vai ter no sábado um concurso de cosplay, que eu acho que é uma das programações que eu estou mais animada. A gente vai ter um concurso de cosplay de personagens da ficção cristã. Então isso vai ser bem, bem legal. E além disso, a gente vai receber ali palestras de todos esses convidados, né? O Rodrigo Bibo, o pastor Emílio Garófalo. Então, todos os dias a gente tem uma programação
completa lá no palco, que para acessar é só entrar lá no nosso Instagram, que a gente tem um post com cada detalhe, sabe? Porque a ideia da FEFIC é isso, assim, que não seja somente, é uma feira comercial que eu vou comprar um livro e vou embora. Não, ela é uma experiência. Então a gente vai ter a praça de alimentação funcionando lá no Mackenzie. Os autores independentes, eles estão lá para bater papo, para conhecer, sabe? Para contar da história. Essa experiência com eles é muito legal. Além dos autores convidados que vão estar dando autógrafos também. E toda essa programação. Então, você pode comprar o seu livro, ir lá na praça, voltar, sentar lá no auditório e ficar lá ouvindo também, recebendo dessas diferentes programações. Queria que você falasse um pouquinho sobre o público-alvo. Quem pode participar? É aberto para todo mundo e principalmente para evangelizar as pessoas que ainda não são cristãs. Sim, exatamente. A FEFIC, eu creio que ela tem esses dois objetivos, sabe? Que a primeira coisa é encorajar a igreja. Então, trazer bom alimento cultural para a igreja, ao mesmo tempo que encoraja também artistas cristãos que às vezes estão ali temerosos, sem entender se isso é coisa de crente mesmo, é esse o lugar para a gente estar. A FEFIC acaba encorajando muito, né? A edição do ano passado, a gente tem testemunhos de meninas que foram enviadas para missões na FEFIC, foram direcionadas pelo Senhor dentro da FEFIC e 3 meses depois elas já estavam indo para missões. Mas ela também é aberta, como é uma feira gratuita, né? Você só precisa retirar o seu ingresso. Então, ela também é aberta para o público não cristão, que é algo que a gente já vê acontecendo nas bienais do livro, em especial, porque as bienais são aquele ambiente que é plural, né? Então, a gente vê muitos autores, muitos leitores não cristãos indo e comprando o meu livro, por exemplo. Eu sou escritora, né? Acho que esqueci de comentar isso, mas além de idealizadora da feira, sou autora da Thomas Nelson também. Tem um livro de fantasia por eles, que é a Escolha do Verão. Então, uma coisa que eu estou acostumada é receber esse público não cristão. Eu tenho, inclusive, leitores de São Paulo que não são cristãos e que vão estar indo lá na feira também. Por quê? Qual que é a proposta da FEFIC para o não cristão? Você vai ir para um evento cultural com literatura limpa. Você entende que o que você vai encontrar ali não é uma pregação, mas é um entretenimento que é limpo, que não vai trazer, às vezes, temas que possam ser gatilhos, e se trouxer temas mais tensos, eles vão trazer com muita responsabilidade, sabedoria e a luz da palavra, o que dá essa segurança também em relação à literatura. E agora, sobre idades, isso do público-alvo, a FEFIC, eu realmente falo isso, ela é uma feira para toda a família, mas o nosso principal público é o adolescente e o jovem, que são aqueles que estão movimentando o mercado editorial atualmente. Mas por que eu falo que é para toda a família? Porque o adolescente cristão, ele não vai sozinho. Então, muitas vezes ele é levado pelo pai, né? E muitas vezes ele tem um irmão mais novo, pelos pais, e ele tem um irmão mais novo. E na feira a gente encontra essa variedade. Então, a gente tem a ficção para adolescente, a gente tem a literatura infantil para criança e os livros devocionais ali também para o adulto, né? Então, o foco que a gente vê de público é realmente jovem e adolescente, mas ela é uma feira que abraça mesmo e é uma experiência completa para todas as idades, realmente para a família cristã e cada idade ali, de cada pessoa que a compõe. Gente, então, para você que está ouvindo agora, né? De repente você pensa assim, você tem um amigo, você tem um filho que de repente não está indo na igreja, né? Não está indo. Evento gratuito em São Paulo, localização maravilhosa. A gente não falou ainda, a gente vai falar daqui a pouco, né? Localização, mas já adianto que é maravilhosa e vale muito a pena. Então, e é uma dica de evangelismo, porque de repente você tem um amigo que nunca foi na sua igreja. Você já convidou tantas vezes? Nunca foi, né, Sara? Tá aí a oportunidade de participar da FEFIC e conhecer aí esses autores, esses trabalhos maravilhosos, né? Então fica como uma dica aí para essas pessoas fazer um convite, levar um amigo. Se cada um levar um amigo, já pensou quantidade de pessoas que nós teremos lá? Exatamente. E é isso, a ficção cristã ela tem feito isso, sabe? Às vezes é aquela pessoa que não vai entrar na igreja, que ela tem, enfim, N traumas ou bloqueios, mas ela vai pegar um livro de ficção cristã para ler. E talvez através dali o Senhor encontre espaço no coração dela. Mesma coisa da FEFIC, é uma feira de livros. Uma feira de livros. Então, às vezes, essa pessoa não entraria na igreja, mas ela vai com você para uma feira de livros. Sara, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a autora Sara, né? Queria que você falasse a sua trajetória como escritora. Sim.
Então, eu comecei a escrever em 2019. Comecei a escrever o meu primeiro livro que eu lancei, que é A Escolha do Verão, em 2020. E aí publiquei ele inicialmente em publicação independente. E aí, após isso, a Thomas Nelson se interessou pela obra e a gente relançou pela editora. Então, hoje eu tenho 7 livros escritos, mas apenas um lançado em formato tradicional, que é A Escolha do Verão. E o que eu quero dizer com formato tradicional? É formato físico, né? Você consegue encontrar o livro aí em todas as livrarias, na leitura, e sites e Amazon. E esse livro, A Escolha do Verão, ele é um livro muito especial para mim, porque ele foi a primeira história que eu escrevi, né? E foi instrumento mesmo do Senhor para falar o meu coração na época da pandemia. Por isso que eu acredito na ficção cristã, porque eu vivi o impacto dela na minha própria vida, antes até mesmo de ter as minhas histórias publicadas, né? Eu tive essa experiência de escrever algo e perceber o Senhor falando comigo através daquelas palavras. Então, ele é um livro que ele fala sobre estações e ele conta a história do Beor, um menino que nasceu numa vila onde tinha só uma estação. E era sempre sol e sempre calor por gerações, até que um dia, de repente, o sol desaparece e o inverno rigoroso chega, tomando conta de tudo. E aí, para salvar sua família, salvar a sua vila que está sendo congelada, o Beor tem que partir sozinho numa jornada para encontrar a estação desaparecida, encontrar o verão e trazer ele de volta. E é um livro fantástico, né? Mas que ele trabalha muito esse tema das estações, das fases da nossa vida. E na época que eu escrevi, eu estava passando por um inverno. Então, escrever essa história sobre um menino que não se contentou em ser derrotado naquela situação de inverno, mas ele lutou para que ele encontrasse o sol novamente, foi algo muito forte ao meu coração. E é um livro muito querido aqui para mim. E é o primeiro de uma série, inclusive, de 4 livros. Então, temos mais 3 livros aí para vir. E você pode encontrar ele em todas as livrarias. No final desse ano, agora em setembro, eu vou estar lançando uma outra obra pela Thomas Nelson também. Então, que ainda não anunciei, né? E não faz parte dessa série, mas é um outro livro de ficção cristã, sabe? E que aí na FEFIC ali eu vou dar a notícia de forma mais clara. Mas eu, como autora, eu sou apaixonada pela fantasia cristã mesmo, que é o que eu escrevo. Muito inspirada pelas Crônicas de Nárnia, né? Pelo C.S. Lewis. As Crônicas de Nárnia foi uma fantasia cristã que marcou a minha vida, que marcou a minha fé durante a minha adolescência, que me ensinou, me explicou atributos do caráter de Deus que ninguém na escola dominical tinha conseguido até aquele momento. E isso me marcou muito, muito mesmo, esse potencial das metáforas que a fantasia nos dá para que a gente comunique ali verdades eternas, né? E é o que o Senhor tem me dado aí a graça de fazer. E é o que tem sido realmente a honra, né? E o privilégio da minha vida, estar fazendo algo que eu amo tanto, que é escrever, e ao mesmo tempo ouvindo e recebendo do Senhor, sendo encorajada, edificada, confrontada também pelas minhas próprias histórias. Sara, a gente abre espaço para você convidar aquela pessoa que está ouvindo a gente. Por que a pessoa não pode perder a FEFIC? Olha aí, pessoal, vocês não podem perder a FEFIC, porque ela é a maior celebração de cultura cristã nacional. Como eu falei, ela é o nosso evento. Se você é cristão, se você gosta de livros, cinema, série, Vingadores, qualquer coisa nesse meio, eu te convido a estar lá conosco. A FEFIC, vamos lá, ela vai acontecer dos dias 17 a 20 de julho, então sem ser na semana que vem, na outra, lá na Mackenzie. Ela vai acontecer no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Consolação, ali em Higienópolis. E vai acontecer lá dentro da universidade, no espaço lá. Os ingressos são gratuitos, mas você precisa retirar eles no nosso site, tá? Como que você acessa aí esse link para você retirar o seu ingresso? A forma mais simples é você nos seguir lá no Instagram. O Instagram é fefic.feira,
com 2 Cs no final. Então, FEFICC.feira. Você acessa o nosso Instagram, onde você vai ter acesso lá à programação, tudo isso, e o link também onde você vai retirar o seu ingresso. Então, a nossa programação vai começar quarta-feira, dia 17, terminar dia 20, no sábado. São 4 dias, você pode escolher aí o dia que fica melhor para você. A gente vai ter mais de 70 autores no total, muitos e muitos livros, e eu tenho certeza que você que for lá vai ter uma experiência única. A FEFIC, ela realmente é diferente de toda a feira do livro que nós temos no âmbito nacional, porque ela é uma feira idealizada por Deus, sabe? Ela é uma feira que ela é guiada por mãos humanas, sim, mas a gente vê, de fato, a mão do Senhor guiando essa feira. Então, ela é uma feira que a gente vende livro, mas a gente também ora por você, que a gente também é encorajado nos nossos chamados, e a gente te encoraja também na sua caminhada cristã. Sara, nossa entrevista está chegando já ao final, mas antes eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a expectativa para o futuro. Você vê a feira FEFIC indo para o Nordeste, para o Norte. Quais são as expectativas? Ai, meu Deus, olha aí, ó. A gente tem muitas leitoras, inclusive, que perguntam isso. Eu fiquei até assim, ó, elas te mandaram perguntar isso. Um pessoal do Instagram que tá sempre perguntando, né? Como eu disse, eu sou de Belo Horizonte, então a feira teve 2 edições em BH. As 2 últimas edições foram em BH e a gente está mudando para São Paulo esse ano. Então, a minha expectativa é continuar em São Paulo por um tempo, até que o Senhor aí, caso o Senhor direcione diferente, né? A gente certamente vai seguir esse caminho. Mas para nós é muito estratégico estar em São Paulo, por quê? São Paulo é o polo cultural, né? Juntamente com o Rio, mas é esse polo cultural, todas as editoras estão aqui, os escritórios das editoras estão aqui. Então é uma forma da gente mostrar para a igreja o poder da ficção cristã, mas também para o mercado editorial nacional, né? O poder da ficção cristã, fazer esse movimento aqui, onde a cultura é criada na sua maior parte, para que a gente tenha mais e mais dessas histórias ocupando lugares de destaque nas livrarias, nos sites, em diferentes áreas mesmo, para que assim a gente possa conseguir expandir mesmo o nosso ministério e essas histórias de bondade, verdade e beleza possam chegar ainda mais longe fora do âmbito cristão, sabe? Então, até o presente momento, a gente realmente planeja permanecer aqui, mas a gente tem, acho legal contar, a FEFIC, ela não é apenas a feira. Nós temos mais 2 projetos que estão ligados à feira. Um ainda é uma surpresa, talvez nos meses futuros a gente anuncie oficialmente, mas um segundo projeto que a gente tem juntamente à feira é o Retiro de Ficção Cristã. Então, além da feira que acontece, todo janeiro a gente tem um retiro focado em autores de ficção cristã. A feira é o prático, enquanto o retiro é o teórico, onde a gente quer ali, né, capacitar essas pessoas durante aquele tempo. Então, esse é o escopo, né, da feira, do projeto FEFIC atualmente, e a gente planeja, por enquanto, permanecer aqui em São Paulo, crescendo, né, indo para espaços maiores, recebendo mais editoras, mas sendo guiado aí pelo Senhor, que é aquele que dita o norte, e a gente só segue. E o tema de hoje foi FEFIC. A entrevista foi com Sara Guzella, autora de ficção cristã e idealizadora da FEFIC, Feira de Ficção Cristã e Cultura Nacional. Sara, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigada por me ter aqui. Espero vocês lá na feira. Com certeza. Um abraço. Até mais. Até. E eu fico por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal, Luana, foi ótima! Um forte abraço para todos.